Eu tava andando pela Steam e acabei me deparando com esse jogo. O nome dele é bem diferente e a capa bem chamativa. E isso me deixou curioso pra saber do que se tratava. Era coisa de 10, 12 reais, nada muito caro, então eu comprei. E logo que eu entrei no jogo, eu tô nesse corredor. E aí esse cara, ele vem andando na nossa direção. Eu achei que ele fosse vir pra falar alguma coisa, dar algum contexto do jogo. Mas não, ele só passa direto e segue reto mesmo. A primeira coisa que eu fiz foi seguir ele. Ele andou até ali mais pra frente, depois ficou parado mexendo no celular. Eu fiquei parado observando ele pra ver se acontecia alguma coisa, mas não, ele só ficou mexendo no celular. E aí eu comecei a raciocinar. Pô, tava só eu e ele aqui. Ele passou por mim, eu comecei a seguir. Agora eu tô aqui parado observando ele. Se ele for inteligente, ele tava chamando a polícia. Voltei pro corredor que eu tava e eu comecei a observar ele. Era um corredor bem comum. Tinha ali umas portas, uns cartazes de publicidade, nada demais. Eu tentei até abrir a porta, mas não conseguia interagir com nada do ambiente. Segui andando pra frente e encontrei essas duas placas. A amarela, que parece indicar localizações. Tem uma seta apontando para que lado fica o portão 0 e os lugares que você consegue chegar ali por esse portão. E essa branca aqui em cima tá escrito guia. Essa placa aqui, ela tem as instruções do jogo. Eu vou ler aqui para vocês. Pikachu, Goku, Bulbasaur... Não, sacanagem, sacanagem. Não ignore nenhuma anomalia. Se você encontrar anomalias, volte imediatamente. Se você não encontrar anomalias, não volte para trás. Saia pela saída 8. Agora eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer. Eu não entendia muito bem o que o jogo queria dizer com anomalia, mas ok, vamos seguindo em frente que a gente descobre depois. Agora que a gente já leu as placas, vamos seguir o nosso caminho, uma curva e a gente tá no mesmo corredor. O mesmo cara virou a esquina, as mesmas placas, as mesmas portas. Nessa hora eu pensei, ué, como assim? Aí eu fui correndo o máximo que eu conseguia pra frente, pra ver onde eu ia chegar. E eu cheguei naquelas duas placas, quase iguais àquelas. Elas eram, na verdade, exatamente iguais se não fosse um detalhe. Lá onde tinha o 0 na primeira, agora tava o número 1, que indicava que o portão 1 tava pra cá. Eu segui correndo pra frente, o mesmo corredor, o mesmo cara, eu continuei e eu cheguei nas mesmas placas, só que dessa vez com o número 2. Eu já tava tipo... Ué, como assim? O jogo é só andar pra frente? É só a gente chegar no número 8? O que são anomalias? Por que os corredores são todos iguais? Por que eu paguei 12 reais nesse jogo? Muitas perguntas, muitas perguntas. Eu cheguei no próximo corredor e esse tinha uma particularidade. Ele tinha as mesmas coisas que os outros corredores tinham, só que as lâmpadas dele estavam bem desorganizadas. Até meio torta. É impossível não reparar nisso. Eu teria visto se os outros corredores estivessem diferentes assim também. Nessa hora, eu pensei ter entendido o jogo. Na minha cabeça passava o seguinte: conforme a gente vai avançando nos corredores, mais essas diferenças apareciam e elas vão dificultando mais e mais a passagem para os próximos corredores. Foi isso que eu consegui entender. A única coisa que até então não fazia sentido para mim é porque que o jogo falava para eu voltar quando eu visse alguma anomalia. Tudo bem, seguindo a minha lógica, eu queria muito saber o que tinha no próximo corredor e eu fui correndo para ele e quando eu cheguei lá, tava apontando o portão 0. Merda. Eu travei, eu não tinha entendido muito bem por que 0. Depois disso eu comecei a andar pra frente que nem um retardado. Eu só corria sem olhar pro lado no máximo da velocidade que eu conseguia. E aí as placas ficavam alterando entre 0, 1, às vezes chegava no 2, mas já voltava pro 0 de novo. E foi assim por algum tempo, enquanto eu fiquei andando pra frente igual um doente, ficou desse jeito. Aí eu parei e comecei a pensar... Vi que não valia a pena e fechei o jogo. Eu tava convicto que eu tinha perdido 12 reais e que não valia a pena ter comprado o jogo. Era muito mais lucrativo ter comprado um pastel na feirinha. Mas beleza, beleza. Se eu desistisse fácil das coisas, eu não seria corintiano. Eu abri o jogo de novo, só que dessa vez eu decidi ir com um pouco mais de calma, tentar entender o que tava rolando. Quando eu comecei a andar pra frente, dava pra ver que tinha algum padrão. Eu não conseguia entender, mas eu sabia que tinha um padrão. Então se eu conseguisse entender esse padrão, eu ia saber como ir escalando até chegar na saída 8. É simples, é simples, é simples, é muito simples. Então vamos analisar o que a gente tem. Vários corredores iguais, um calvo, dicas se referindo a anomalias. E o que seriam anomalias? Anomalia é algo que foge da normalidade. Imaginem que nós temos 10 caixas, onde era para todas elas serem iguais, mas uma delas tem essa borda levemente arredondada. Essa caixa tem uma anomalia. Ela foge da normalidade das outras. Agora, se a gente transformar essas caixas em um corredor, o que seriam as nossas bordas arredondadas? O que a gente viu de diferente no corredor que não tinha nos outros? As lâmpadas. Então, isso é uma anomalia. O que o jogo pede, basicamente, é que se no corredor tiver uma anomalia, é pra gente voltar da onde a gente tá vindo. E se o corredor não tiver, é pra gente seguir reto, pra onde a gente tava indo mesmo. Se a gente acertar o lado, maravilha, a gente passa pro próximo portão. Se a gente errar, volta do 0. Nessa altura, eu comecei a achar que tava resolvido os meus problemas, que agora ia dar boa, mas não. Não. O que aconteceu foi o seguinte: tô eu bonitão andando pelo corredor, procurando anomalia, não vejo nada.
Passamos, próximo 1, beleza. Tô no corredor, não tem. Vamos pro próximo, 2. Tô passando no corredor, ah, não tem anomalia, vamos pro próximo, não, perdi. 0. Tinha anomalia no corredor, mas eu não vi. Isso não foram uma ou duas vezes que aconteceram. Foram 3, 4, 5, 6, 7. Eu não sei dizer pra vocês quantas vezes isso aconteceu. De eu estar subindo e simplesmente voltar no zero, porque eu não sei, eu não vi anomalia nenhuma. Foram muitas vezes. Eu fiquei muito tempo nisso. Tinha umas anomalias que eram claramente visíveis, como essa daqui que tinha um boneco escondido lá no fundo da... Ele não tava muito bem escondido, mas ele tava lá no fundo do corredor. Ou essa outra aqui, que eu achei que tava tudo tranquilo e tava seguindo a minha vida, quando de repente uma enchente veio atrás de mim. Eu admito que nessa hora eu fiquei com medo, eu admito. O barulho foi muito alto no Tinha umas anomalias que era muito mais difícil da gente perceber, como essa daqui. Eu cheguei no corredor, olhei os cartazes, olhei o chão, olhei as portas, olhei tudo e tava tranquilo. Sabe o que tava diferente? O sorriso do cara. Em todas as outras salas, ele tava sério. Nessa ele passou sorrindo. Essa era a anomalia. Foi aí que eu percebi que era foda, porque eram coisas minúsculas, escondidas em lugares específicos, que eu tinha que olhar com muita atenção pra conseguir perceber. Eu já tava frustrado, cansado, com dor de cabeça. E assim, tava nítido que não valia a pena. O final do jogo claramente não era uma maravilha que valesse todo esse esforço. Mas é um jogo tão bobo, eu não posso simplesmente ser vencido por ele. E por mais que assim eu já tivesse cansado, estressado, esgotado, eu continuei jogando e subindo. Ia pro portão 3, pro portão 4, voltava pro 0 e ia de novo 1, 2, voltava pro 0, até que eu cheguei no portão 7. Eu analisei cada pedacinho, cada detalhe específico da sala pra garantir que não teria nenhuma anomalia. Tava limpa, não tinha anomalia na sala, seguimos, voltamos pra 0. Nesse momento, bem aí, foi o ápice da minha frustração. Eu tava tão perto, mas tão perto, e eu não consegui. Eu tentei muito, mas por uma coisinha boba, talvez uma vírgula, eu acabei voltando pra 0. Aquele medo e aquela ansiedade do começo já não existiam mais. Eu lembro que quando eu comecei a jogar o jogo, o som dele me deixava meio apreensivo e eu andava calmo e devagar, com medo do que pudesse acontecer. E agora já não, eu já tava correndo pra todo lado, ia rápido pra olhar as anomalias, porque eu queria passar. Eu não tava aguentando mais jogar esse jogo. Eu só queria terminar isso, eu queria ter aquela sensação de que eu ganhei do jogo. Só que não dava, eu chegava na sala 5, do nada 0 de novo. Tava tão repetitivo que eu comecei a enlouquecer. Tinha lugares onde não tinha nada, mas eu jurava que eu tinha visto algo diferente, ou que eu tinha ouvido algo diferente. E aí eu voltava pra trás e não tinha nada. Eu simplesmente voltava pro 0. Eu pensei em desistir, mas esse jogo ele não é difícil. Ele propositalmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito detalhe rolando, pra você não prestar atenção em algo, alguma coisa passar despercebido e você voltar do 0. Eu tentei e fui subindo. 5, 6... 7, a saída 8 era a próxima. Eu já não tava mais gravando a facecam ou comentando nada. Nessa altura do jogo, eu tava só 100% concentrado, prestando atenção até no chiado que o jogo tava fazendo. Era agora, acertar e correr pro abraço, ou errar e ceder pra frustração, porque, pô, perder depois de uma dessa ia... Pra continuar precisaria de muita força de vontade. O corredor a princípio parecia estar normal. O calvo vinha andando normalmente na minha direção. Os cartazes, as portas, tudo parecia estar normal. O corredor parecia estar limpo, sem anomalia nenhuma. Eu não tinha certeza de nada, mas eu precisava tomar uma decisão. E assim que eu virei ali, a escada pra sair da 8. Meu Deus, que alegria! E o final do jogo? Bom, na verdade ele não tem um final. A gente sobe pelas escadas e... fica tudo branco e sobe os créditos. Por um momento eu pensei, porra, 12 reais e todo esse tempo, toda essa dor de cabeça pra isso? Na real, o jogo pode não ser a maior obra de arte já feita, mas pelo menos pra mim, ele me fez viver bons momentos. Um jogo, ele não só vale a pena quando você é o melhor jogador, o que faz as melhores coisas de forma mais rápida e eficaz. Qual seria a graça de entrar nos corredores e ir andando pra frente e simplesmente o jogo acaba? As vitórias e conquistas de um jogo
estão muito além de só ganhar. Ganhar é bom, eu gosto, quem não gosta de ganhar. Mas você construir uma boa experiência, superar os limites que você achou que você não ia conseguir, viver uma aventura ou sozinho, como foi o nosso caso, ou com amigos, que também é ainda mais divertido. Mesmo que seja na derrota, você ainda sai ganhando. Eu achei que não tinha valido o dinheiro e o tempo, mas depois de poder contar essa história pra vocês, eu vejo que valeu muito a pena.